Bom dia, meninos. Vamos já início ao segundo caderno de geografia. Primeiro capítulo, nós vamos ver um pouco sobre a Europa, ser ou não um continente, seus aspectos gerais, as bases físicas da Europa, suas paisagens climatobotânicas, entre outros assuntos. Eu quero iniciar com a seguinte pergunta: a Europa é um continente? O que vocês acham? Ela é ou não um continente? Dê uma pausa no vídeo e reflitam a respeito disso. Voltando com a resposta. Bom, a Europa, ela não é um continente, mesmo ela sendo considerada como um continente. E se ela não é um continente, o que vem a ser? A Europa nada mais é do que uma península. E o que é uma península? Uma península é uma extensão de terra cercada por águas, exceto do lado que está ligado ao continente. A Europa, ela também recebe o nome, além de uma península, e também de um continente, porque ela é considerada um continente, é conhecida como um continente. Ela recebe também o apelido de Eurásia. Como vocês podem observar, ela fica bem próxima da Ásia, tá? Interligado. Só um momento, tá, meninos? Como vocês podem notar aqui, essa é a Europa, tá, gente? Aqui, em destaque de laranja, bem próximo à Ásia e à África. E ela não é um continente propriamente dito, visto que em alguns momentos conseguimos, perceber que é como se a Europa fosse a própria Ásia, certo? Ela é interligada totalmente ao território asiático, daí ser denominada de Eurásia. E por que ela é considerada um continente? Devido aí aos interesses políticos, as disputas políticas. Por isso que tem essa divisão. E mesmo não sendo um continente, nós possuímos dentro dessa península vários outros países muito importantes. Aqui vocês conseguem observar com mais clareza todo o território da Eurásia, tendo aí como destaque o país, a Federação Russa, que é um dos maiores países dessa região, tá? E possui terras nas duas porções, tanto na porção asiática, a maior parte do território russo, da Rússia, está situada em território asiático e uma pequena porção situado no continente europeu, tendo aí a sua capital dentro dos territórios europeus, certo? Istambul, embora a cidade de Istambul seja mais populosa e mais conhecida da Turquia, a capital do país, Ankara, fica na porção asiática, certo? Em destaque em creme para a porção asiática e em vinho para a porção europeia. Temos também como destaque toda a questão dos oceanos, da importância
do oceano para ambos os territórios, tanto para a porção asiática como também para a porção europeia. Todos os blocos, todos os mares que estão aí circundando esse território, ele possibilita, né? Ele dá ênfase aí ao comércio, fazendo com que esses países situados entre o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônico, temos aí também o Mar do Norte, o Mar Negro. Todos esses mares e oceanos vão aí facilitando o escoamento de produtos e facilitando aí a comercialização entre um continente e outro. Por isso a Europa, hoje é um continente muito rico, mesmo sendo um continente ou não sendo um continente. Nós vamos denominar como continente, mas frisem aí para vocês que ele não chega a ser um continente em si. Nós temos aí como limites dos territórios europeus, distinguindo aí o que é porção europeia e o que é porção asiática, os Montes Urais, tá? Montes Urais. Temos também a cadeia do Cáucaso, na porção leste. Além disso, nós também temos aqui, ó, esses dois encontros entre o Mar Negro e o Mar Egeu, tá? Todos esses conjuntos de terras a oeste dessa linha divisória, incluindo arquipélagos e ilhas como a Islândia, faz parte da Europa. Então, tudo isso em amarelo, tá? Inclusive as ilhas da Islândia, a Grã-Bretanha, fazem parte do continente europeu, enquanto toda essa porção após os Montes Urais e a cadeia do Cáucaso pertence à porção ao território asiático. A Europa, sua divisão política. Na Europa nós temos muitos países esses que já foram e são palco de muitas disputas políticas, principalmente França, Espanha, Polônia, Noruega, Suécia, Finlândia, a própria Rússia, né, com sua capital na porção europeia, a Ucrânia, a Romênia, a Itália, Roma. Todos esses países, eles foram palco de disputas importantíssimas na construção histórica da humanidade. E todos eles pertencem aí ao continente europeu. E são independentes. Tá? São países independentes. Mesmo tendo aí, em questão de território, né, de continentalidade, a Europa ela possui pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, ela não é tão grande em comparação a outros continentes, como, por exemplo, a África, a América do Sul. Ele é um dos menores. E a própria Ásia é bem maior do que a sua porção. Bem maior em questões de continentalidade. Mais à frente, nós temos aqui
as bases físicas da Europa. O litoral europeu ele é bastante recortado, apresentando golfos, baias, fiordes e penínsulas, dentro de outra península. Como, por exemplo, posso citar, e vocês podem aí acompanhar no material de vocês, na página 9 do módulo 2, é o Golfo, que é uma abertura larga da costa, na qual o mar penetra em profundidade. Temos a baia, a abertura da costa menor que o Golfo. Temos também fiord, que é o corredor estreito e profundo, com paredes rochosas altas, localizado no litoral. Foi escavado por ação glacial e ação fluvial, ou seja, tanto pela ação do gelo, como também a ação dos rios que por ali passam. Podem ter profundidades de 400 metros a 600 metros. E temos também as penínsulas dentro desse continente que é considerado uma península, que é a ponte de terra cercada de águas por todos os lados, excetuando-se um deles pelo qual se liga ao continente. A última grande glaciação, ocorrida na era quaternária, foi responsável pelo expressivo recorte do litoral europeu. Para você ter uma ideia, considerando-se os fiordes, os golfos e as baias resultantes das conformações quaternárias, a cada quilômetro linear do litoral europeu corresponde a 3,9 quilômetros de reentrâncias. Ou seja, nós temos aí uma ligação entre esses canais. Um estão conectados com o outro, estão se entrelaçando, né? Passando um por dentro do outro, basicamente. Então, o relevo, né, as questões físicas, o relevo, a aparência desse continente, ela é bastante diversificada. Temos como relevo planícies, temos lagos, né, florestas, com suas florestas bem significantes, muitos lagos. Conseguimos encontrar também nesse continente as praias, né, belas praias, áreas que são bem íngremes, com a presença de Alpes, tá? Temos aí o destaque os Alpes Centrais, na Suíça. Também está presente no relevo da Europa os montes, com destaque aí o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altura, e localiza-se na cadeia do Cáucaso, na Rússia, e é o ponto mais elevado da Europa. Outro monte também muito importante, né, que se destaca muito dentre o relevo europeu, é o Monte Branco, que possui 4.807 metros. Um pouco menor do que o Monte Elbrus, mas também com sua importância, né, seu destaque devido aí à sua aparência, principalmente durante os invernos. Além do relevo, a Europa também chama atenção, tanto pelos países, como eu já mencionei, como também a questão do relevo, por ter vários tipos de paisagens e vários relevos. Não é um continente uniforme. Também temos um destaque para os seus rios, para a sua hidrografia. Temos 3 principais rios que se destacam, tá? Na grande parte da rede urbana da Europa,
que vem aí se estruturando até hoje. As pessoas dependem muito, estão muito ligadas a essa cultura e a esses rios. E faz parte da história e da vida dos cidadãos europeus. A rede fluvial até hoje é intensamente usada, sobressai pela utilização econômica e não pela extensão dos rios, ou seja, esses rios eles são muito importantes para o desenvolvimento econômico das cidades que vêm os rodear. Geralmente os rios europeus eles são utilizados como centros portuários, hidrovias para transporte de carga e passageiros e para irrigação. Como podemos perceber aí, o rio Volga, o maior em questão de extensão, é o rio maior da Europa, com 3.688 quilômetros, nasce no Planalto de Valdai, na Rússia, atravessa a planície russa e deságua no Mar Cáspio. O uso desse rio é intenso, tanto como via de circulação, como produção de energia em seu alto curso, assim como também para a irrigação das plantas, né, da agricultura local. Outro rio que também é muito importante para o desenvolvimento da economia e da sobrevivência dos europeus é o rio Reno, considerado o mais importante rio da Europa. É empregado como meio de transporte desde tempos remotos até as margens de importantes cidades industriais que o aproveitam para o transporte de produtos de pessoas também. É por meio dele que a produção industrial alemã é escoada até o porto do Roterdã, na Holanda, localizado em sua foz. Nasce aí nos Alpes suíços, passa por um pequeno trecho da França, liga a grande região industrial da Alemanha e desemboca no Mar do Norte. Outro também muito importante, tá? O terceiro rio mais importante da Europa é o rio Danúbio. Ele tem aí cerca de 2.900 quilômetros de extensão. O Danúbio é considerado o mais internacional rio da Europa. Suas águas atravessam muitos países como Alemanha, Austrália, Eslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia. Deságua no Mar Negro. Importantes cidades europeias como Viena, Budapeste e Belgrado são banhadas por esse rio. O continente europeu ele é marcado por grandes diversidades de formas de relevo e por uma rica hidrografia. Muito importante, tá? Por isso que esse continente ele vem se destacar dentre outros. E daí a sua importância, tanto para as questões econômicas, como também para as questões de sobrevivência das pessoas que vivem nesse continente, tendo aí outras possibilidades, né, de sobreviver quando não se destacar em um determinado local. Tem aí a chance de escolher um diferente. Eu trago para vocês aí o mapa que conseguimos, através dele, observar quais os pontos mais altos desse território e os mais baixos, né? Os que têm as altas altitudes e as baixas, onde encontramos as planícies. Observem que a oeste nós temos um relevo muito alto, muito acidentado e, consequentemente, são poucas pessoas que conseguem
viver nessas áreas. Existe, sim, existe. Mas a norte e a leste, as chances de sobrevivência são bem maiores, são bem mais propícias do que a porção sul e oeste do continente europeu, devido aí termos muitas planícies, né? Conseguimos desenvolver nessas áreas uma agricultura, as moradias, e percebam também que, além da questão do relevo facilitar a sobrevivência dessas pessoas nessas áreas, conseguimos observar a predominância de vários rios, né? Muitos rios importantes estão nessas áreas e dando um reforço aí nessa questão da sobrevivência, dessa permanência de pessoas, de famílias, da sociedade. Ok, galera? Gente, se for surgindo dúvida, por favor, vocês vão anotando aí as dúvidas de vocês, os questionamentos, e vão me comunicando, né, para a gente ir conversando e, consequentemente, indo tirando as dúvidas que vier a surgir. Ou, se vocês não entenderem, também, por favor, perguntem. Bases físicas da Europa, a influência do clima. A Europa, ela está localizada bem próximos aí do Círculo Polar Ártico. É banhado pelo Oceano Atlântico, como já falei. Dentro desse território temos a presença de vários mares e rios. Os climas que predominam o continente são os climas temperados. Como assim os climas temperados? Colocou um tempero nele? Não, né? Temperados porque eles estão aí na zona temperada. Nós vimos que possuímos três principais zonas, né? Nós temos aí as polares, temos as zonas temperadas e temos as zonas tropicais. Nas zonas tropicais, predomina-se os climas mais quentes, os tropicais, como o próprio nome já vem aí falando. Onde a maioria do tempo, nessas áreas, predomina-se aí o sol durante todos os anos. Enquanto nas zonas temperadas, predomina-se não apenas um tipo, mas sim várias. Nós conseguimos identificar as 4 estações bem definidas nessas regiões, que é o caso da Europa. Possui outros climas, sim, mas com predominância os temperados, tá? Como, por exemplo, o temperado continental e o temperado oceânico, por estar mais próximo aí dos oceanos, e o continental por estar mais centralizado no continente, na porção de terra, tá? Terra firme. E está aí entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Nós podemos perceber que aí na Europa e nas questões do clima, nós conseguimos identificar alguns fenômenos que vêm influenciando aí o clima europeu, que é o caso, por exemplo, da continentalidade e maritimidade.
a aproximação do mar ou do interior, que vem ajudar a definir as características climáticas de determinada região. Assim como também vai influenciar na temperatura e também no tipo de vegetação que vamos ter nessa localidade. O clima vem influenciar diretamente no tipo de vegetação que vai se desenvolver ou não nessa área, como vou mostrar para vocês mais à frente. Também temos a presença do Golfo, da corrente do Golfo, que é uma corrente marítima de maior atuação nesse continente. Trata-se de uma corrente quente que nasce na região do Golfo do México, na zona tropical, e se desloca no sentido norte, atingindo as ilhas britânicas e o litoral da Noruega, que ao se redirecionar para a porção norte do continente europeu, ela atua o rigor do inverno dessa região e provoca o aumento das médias térmicas locais, principalmente na Noruega. Os ventos também vêm influenciando muito. Temos a predominância dos ventos do oeste, que levam para o interior a influência do Oceano Atlântico, tá? Então, essas correntes, elas vão levando aí essa umidade para o interior do continente e o próprio relevo, né? Com as cadeias montanhosas, nós temos aí, principalmente no sentido oeste-leste, certas intercepções dos ventos que predominam-se nessas regiões. Então, as montanhas, elas meio que barram a entrada dos ventos, fazendo com que algumas regiões, algumas áreas venham a ser menos frias e outras mais frias e seca, certo? Como eu falei para vocês, observem aqui. Nesse mapa, nós temos a influência dos climas. E nesse outro, nós temos aí a influência, a formação da vegetação de acordo com a região, a área, né, de atuação desses climas. Conseguimos aí ter uma maior predominância das florestas temperadas e dos estepes. Os estepes destacados em rosa e em amarelo nós temos aí as florestas temperadas, que está basicamente em quase todo o território europeu. Encontramos também tundras, florestas de coníferas na sua porção norte. Temos vegetação mediterrânea na sua porção sul, oeste-sul. E uma vegetação de altitude que encontramos nessa região onde tem os maiores índices de montanhas, né, de cadeias montanhosas. Vocês podem se aprofundar, tá? Utilizando aí, fazendo a revisão do material de vocês. Eu venho aqui através dessas explicações tentar abrir um pouco a mente de vocês, porque às vezes não é fácil a gente chegar simplesmente e ler o material e entender. E às vezes alguém reforçando, vocês conseguem absorver um pouco melhor, tá, meninos? Mas a colaboração de vocês nesse momento é de fundamental importância. Vocês são fundamentais, vocês são os autores das suas histórias. E nós, professores, estamos aqui para
lhes auxiliar nisso. Porém, vocês são os principais. Nós temos aqui, por região, o tipo de clima e vegetação predominante nessa área. Tá? Nessa primeira imagem, no extremo norte europeu, na área que corresponde à Suécia, à Finlândia, parte da Noruega e norte da Rússia. A vegetação que predomina-se nessa área é a tundra, tá? E o clima subpolar. Nessa segunda, nós já temos no centro-sul da Noruega, Suécia, Finlândia e parte ocidental da Rússia, a predominância de taigas e um clima frio. Nessa terceira imagem, logo na Europa Ocidental, temos aí na região costeira do Mar do Norte e das Ilhas Britânicas, no norte da Espanha e Europa Centro-Oeste. Essa é a região que abrange essa área aí, tá? Temos a predominância da vegetação de florestas caducifólia. Desculpa, gente. É que às vezes a língua trava. Que mudam muito a sua paisagem, os seus aspectos, principalmente durante o outono. Lá na Alemanha, essas plantas elas vão aí absorvendo as características de cada estação. Quando é no verão, elas estão bem verdinhas. Aí já é uma característica do outono. Durante o inverno, elas ficam, as suas folhagens caem e as árvores, os troncos, os galhos, eles ficam repletos de neve. E quando na primavera, eles ficam bem floridos. Conseguimos aí as 4 características que essas plantas elas vêm a ter durante o decorrer do ano, de acordo com a estação. E o clima predominante é o temperado oceânico. Na Europa Centro-Oriental, temos a predominância dos estepes e o clima temperado continental seco. Já na Europa Mediterrânea, nós temos aí maquis na vegetação mediterrânea, que é uma vegetação bem rasteira, e o clima mediterrâneo. Na Europa, em outros locais da Europa, principalmente na porção das ilhas, né, das penínsulas, aí temos as Ilhas Britânicas, nós conseguimos identificar a mudança climática. Essa imagem está ilustrando aí um nevoeiro sobre o rio Tâmisa, em Londres. Um denso nevoeiro, tá? Que vem aí atuando através das correntes do Golfo. E esse clima, ele vem aí ser bastante diversificado a depender da influência dessas correntes. Se ela traz muita umidade, se ela traz ventos secos e úmidos, ou simplesmente traz aí uma geada com si. Então, eles dependem basicamente da influência dessas correntes do Golfo. Tá joia, meninos? Então, aqui finalizamos o primeiro capítulo do caderno 2. É um capítulo bem enxutinho, tá? Não tem muita coisa para se buscar, para se falar, a menos que peguemos cada tópico do que eu falei, cada tópico desse que foi tratado aqui, e venha a solicitar que vocês se aprofundem. Mas, no geral, essas são as principais
características físicas da Europa. E para finalizarmos, eu quero que vocês respondam às atividades, certo? Se tiverem alguma dúvida, venham a me solicitar, que eu estarei pronta para lhes ajudarem. Estarei disponibilizando outras atividades no portal, além das que vocês já possuem no material de vocês. Não deixem de responder, porque é um complemento para o aprendizado. Apenas nos exercitando, fazendo atividades é que conseguimos aí absorver melhor. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, não deixem de me solicitar, de me procurarem. Tá joia? No mais é isso. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.